Boa noite, queridos. Nós hoje vamos conversar sobre um texto que está em João, capítulo 11, versículo 21. O texto diz o seguinte: Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esse texto, esse capítulo 11 de João, ele fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, e morava em Betânia, e Lázaro adoeceu gravemente. E as irmãs mandaram chamar Jesus, para que Jesus pudesse curar Lázaro. Só que Jesus, ele se demorou no lugar onde estava, propositadamente. E quando ele foi para Betânia, onde os irmãos moravam, quando ele foi lá, Lázaro já havia morrido. E aí, Marta, uma das irmãs, correu ao encontro de Jesus e falou isso: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E depois Maria também foi correndo encontrar Jesus e disse exatamente a mesma coisa. Então, para as irmãs, né, Marta e Maria, a situação estava consumada, sem solução. A tragédia já tinha sido, vamos dizer assim, completada e não havia mais o que fazer. E Jesus então chegou para as duas e disse assim: se creres, verás a glória de Deus. Porque Jesus sabia que aquela doença de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E então, chegando ao túmulo, Jesus pediu que tirasse a pedra do túmulo e chamou Lázaro, né? Disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Ele já estava morto há 4 dias. Era uma condição impossível de acontecer ele ser ressuscitado. Todos disseram que ele já cheirava mal. E Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Então eu fico pensando assim, nas nossas vidas, quantas vezes nós estamos numa situação de tragédia e que está tudo consumado. Não tem mais solução, não tem mais o que fazer. E a gente pensa assim em Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. E a gente esquece de pensar que muitas vezes tudo aquilo que está acontecendo para a glória de Deus. E que depois, no tempo de Deus, na hora certa, Ele vem e nos dá a vitória em cima daquela situação, de toda aquela situação. Então, eu queria que a gente meditasse um pouquinho sobre isso. Nós estamos passando por momentos difíceis. Não mais acreditamos numa alternativa de solução. Achamos que o defunto já cheira mal e não tem mais o que fazer. E às vezes olhamos para Jesus e dizemos assim: Senhor, se tu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Pense no seguinte: muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a glória dele se manifeste em nós, não é? Então, você está passando por um momento difícil, você está passando por dificuldades com a sua família, com seu marido, com seus filhos, no trabalho, com o seu chefe, com um colega de trabalho, você está passando por problemas de saúde, ou você está financeiramente numa condição difícil e você não sabe mais o que fazer. Essa é a hora que Deus age. Quando a gente não encontra mais alternativas e olha para Deus e realmente clama por Ele, é a hora que Ele começa a agir, não é? E muitas vezes aquela situação aconteceu para que Deus pudesse trazer a vitória para a gente. Mas muitas vezes a gente pede a Ele que Ele resolva um problema e a gente ainda diz para Ele como é que Ele deve fazer. Eu já fiz isso muitas vezes.
também. E uma única vez, eu cheguei para Jesus e disse: Senhor, eu não sei como é que tu vai resolver essa situação, mas eu sei que tu vai. Eu estava financeiramente num problema muito difícil, extremamente difícil. E eu coloquei diante de Deus essa situação. E, por incrível que pareça, eu fui diagnosticada com câncer logo em seguida. E eu olhei para Deus e pensei justamente isso. Senhor, tu não fizesse nada, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas, logo em seguida, todas as coisas começaram a ser resolvidas. Lázaro morreu para que a glória de Deus fosse manifesta. E com a minha doença, eu consegui resolver muitos problemas, porque eu consegui tirar FGTS, meu marido também conseguiu tirar FGTS, e a gente conseguiu resolver os nossos problemas. Aí você diz assim, mas uma doença? Mas foi para a glória de Deus, foi para que eu pudesse testemunhar. Então pense sobre isso. Você está passando um problema? Esse problema não é que Jesus se atrasou, é que no tempo certo ele vai chegar. No tempo certo ele vai ressuscitar o morto. No tempo certo a glória dele vai resplandecer. E você vai ser testemunha de tudo que ele está fazendo, fez e ainda vai fazer na sua vida. Nenhum problema é difícil demais para Deus. Nenhuma morte de qualquer situação que você olhe, você tenha um sentimento de perda, um sentimento de túmulo, né? Aquele sentimento de morte. Não existe nada que Jesus não possa resolver, que ele não possa ressuscitar. Os nossos sonhos, as nossas alegrias, os nossos planos, a nossa saúde, o nosso amor, o nosso relacionamento. Vamos colocar tudo diante de Deus, porque no fim das contas, Deus chegou para Lázaro e disse assim, sai para fora, e ele ressuscitou. E a situação estava muito séria, ele já cheirava mal. Vamos pensar nisso e vamos colocar diante de Deus, seja mesmo que o defunto já cheire mal. Vamos colocar diante de Deus. Ele vai resolver. Vamos orar nesse momento? Ó Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque não importa o tamanho do problema, não importa se a pessoa está morta já há 4 dias e já cheira mal, Senhor. O teu poder é suficiente para trazer a vida tudo que está morto, todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, Pai, toda a nossa alegria, toda a nossa paz, Tu pode trazer à vida, Senhor, aquilo que a gente já perdeu. Ó Paizinho, no nome de Jesus, vem agora, Pai, tocando cada pessoa, livrando cada um dos seus problemas, Pai, ou colocando a certeza de que no tempo certo Tu vai agir, Senhor. Ó Paizinho, no nome de Jesus, toca cada coração e traz a certeza de que Tu vais ressuscitar cada sonho, cada plano, cada relacionamento, Senhor, o emprego perdido, Senhor, que Tu vais ressuscitar e que a vida depois da ressurreição, Senhor, é muito melhor, porque é o momento em que a Tua glória se manifestou em nós. E viver com a Tua glória manifesta em nós, Senhor, é melhor do que qualquer coisa, Pai. Ó Senhor, no nome de Jesus, fica conosco, cuidando de todas as nossas ansiedades, os nossos problemas, os nossos traumas, Senhor. Que a gente possa ter a certeza de que mesmo que a gente ache que Tu estás atrasado, Tu sempre chegas na hora certa, no momento exato, no momento da necessidade, Senhor. Ó Paizinho, no nome de Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque a gente sabe que pode contar contigo, porque a gente sabe que Tu estás cuidando de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Nos fortalece, Senhor, para esperar o tempo certo em que Tu vais ressuscitar tudo aquilo que morreu dentro da gente e que a Tua glória vai resplandecer sobre nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus.
Amém. Amados, eu quero desejar que vocês tenham a paz de Cristo, aquela paz que excede todo entendimento. E que vocês, se sentirem necessidade de uma oração específica, coloque aqui nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem aqui também no comentário. Eu terei uma imensa alegria, imenso prazer em poder compartilhar com você tudo aquilo que Cristo já fez na minha vida. Tá bom? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.